Vocês me pediram e eu trouxe aqui o Vitor da Suno Asset. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Thiago? Para explicar a respeito do SNFZ, um fundo que é recente na Bolsa, mas investe num ativo que existe faz mais de quantos milhões de anos? Não dá nem para contar. Vitor, conta pra gente um pouquinho mais a respeito do SNFZ, o que ele faz? Suno Fazendas é um fundo para investir em fazendas, carregar a terra, transformar ela, o valor dela e vender, realizar. Nós montamos esse fundo, então, para participar de um segmento ainda tímido no mundo dos fiagros, mas gigante na economia real. Quanto valem todas as terras do Brasil? Isso é uns 4, 5 trilhões, já vi estimativas mais ou menos dessa magnitude. Eu já ouvi até 8, mas enfim, são ativos que valem bastante, mas os fiagros ainda não entraram em peso, né? Tem nem meia dúzia de fiagros que fazem isso. A inovação é uma parte do nosso negócio aqui, e a gente está abrindo essa porta para que o investidor, de maneira geral, possa participar de um ativo que foi vencedor nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Então, se você olhar quanto que se valorizou terra agrícola nessas janelas, você vai ver que ganhou de CDI, que ganhou de bolsa, que ganhou de o que você quiser comparar. Por quê? Porque a produtividade das terras no Brasil vem aumentando bastante. Não dá para aumentar a área, não tem espaço para, vamos derrubar um pouquinho da Amazônia ali só para... Não tem espaço para esse tipo de conversa. Independente da filosofia, o seu cliente, o cliente que compra o teu produto não quer que isso aconteça. Com o mesmo espaço de terra, você vai precisar transformar a terra de menor produtividade em maior produtividade para que você atenda a essa demanda global por alimentos, por biocombustíveis e tudo mais. Dito isso, a gente vê a transformação no valor, o crescimento do valor das terras, e a gente quis se expor a isso e dar oportunidade para o investidor também estar exposto a esse upside, a essa valorização. E de forma bastante democrática, a gente fez um fiagro com cota a R$10, voltado ao público em geral. Então foi o primeiro fiagro de terras que abre uma porta para uma pessoa com R$10 comprar uma propriedade milionária, propriedade de milhões de reais, que pouca gente tem o dinheiro para chegar e comprar uma fazenda de 30 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões de reais. Mas, através do Suno Fazendas, com R$10 você vai ter parte de uma terra milionária. E Vitor, fala um pouco dos ativos que tem hoje dentro do fundo. Hoje o fundo começou com uma terra, né? A gente, quando olha a história dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários começaram como monoativo. Eles evoluíram para ser um portfólio de ativos. Então, o Suno Fazendas, no plural, feito para ter fazendas no plural, ele começou hoje com uma única fazenda, mas oportunidades batem a porta aqui todos os dias, né? Não tem nenhuma semana que a gente não está analisando alguma transação. Essa fazenda é uma fazenda no Mato Grosso, acho que é um estado que tem uma vocação para o agro inegável. Nós fizemos, vamos dizer, um stock picking ali, uma seleção de ativos, isso é parte da Suno. Nós compramos uma fazenda no município de Gaúcha do Norte, que é um município que, na média, as terras são ok, são média, mas naquela região, naquele pedaço onde está a nossa fazenda, tem um percentual de argila muito mais alto do que a média do município, ou seja, a qualidade da terra, a qualidade daquela fazenda, a capacidade dela de ter uma produtividade mais alta é maior, é bem melhor do que a média. É um município que não estava atendido nem com energia de qualidade, não é que não tinha energia, que não tinha trifásico, por exemplo, para botar irrigação, e a estrada era de chão muitos quilômetros. Então, essa estrada que liga a cidade, que leva a cidade, está sendo asfaltada. Não é aquela promessa de campanha, não, que vai ser asfaltada. A obra está em andamento. Então, quando a gente comprou a fazenda, faltavam mais de 20 quilômetros. Depois, esse trecho abaixou para 10 quilômetros e hoje está menos de 10 quilômetros para chegar na cidade. Então, a questão logística está sendo endereçada. A questão de energia elétrica, o operador fechou um contrato com a Energisa, que é o fornecedor de energia, distribuidor de energia local, e durante esse ano de 2025, o projeto vai ser concluído, né? Vai ser começado, já foi começado, a outorga da água para botar irrigação também. Então, logística rodoviária ok, energia ok, irrigação ok, inclusive por conta do operador. Isso vai fazer com que a fazenda possa sair de uma produtividade de 60 e poucas sacas de soja por hectare para 80 e poucas sacas de soja por hectare, precificando ela mais próximo do que é uma fazenda no sequeiro, por exemplo, em Sorriso, que é um mercado de 1.000 a 1.200 sacas de soja
o hectare no sequeiro, sem ser irrigação. Então, a nossa fazenda com irrigação, com asfalto, deve ter, no laudo, uma precificação mais próxima de 1.000 sacas. Não sei exatamente quanto vai vir o laudo, mas nós compramos ela por 500 e poucas sacas de soja. Compramos quando a saca de soja era R$120. Então, se o dólar sobe, se o preço da saca de soja sobe, a precificação desse ativo também sobe. Então, é uma oportunidade para quem está olhando agora a cota a R$10. Essa cota ela já reflete uma compra dessa fazenda com 30% de desconto frente ao laudo. Com a irrigação, o preço da terra, o valor dela, deve subir ainda mais. Então, além de ser extremamente acessível, parece ser uma excelente oportunidade de investimento agora, antes que essa transformação toda seja percebida pelo público em geral e o ativo se reprecifique. E para o futuro, Vitor? Para o futuro, a gente pensa investir também em outras terras, participando da transformação. Quando você pega um pasto degradado, um pasto que está numa produtividade muito baixa, ali bota 1, 2 cabeças de boi a cada não sei quantos hectares, você tem uma rentabilidade muito baixa. Quando você transforma essa fazenda de pecuária de baixa produtividade para grãos de alta produtividade, você também muda substancialmente o valor dessa fazenda. A gente quer participar também disso, tem uma operação bastante avançada em análise. Isso vai fazer com que a gente exponha o nosso investidor, além de uma terra mais madura, que está terminando de fazer o acabamento para melhorar o valor, uma outra oportunidade em que o destravamento de valor é muito maior. Então vamos diversificar um pouco de terra mais focada na renda e um pouco também de terra para dar ganhos de capital substanciais. Portanto, a tendência é que esse fundo tenha várias propriedades, né, diversificando a carteira, diversificando geograficamente a carteira e não só geograficamente, mas como estratégia também. E Vitor, quais são as vantagens de se investir em terra? A maior vantagem de investir no fundo de terra é o potencial ganho de capital que ele pode entregar. Porque o dividend yield ele é baseado no arrendamento e o arrendamento de uma terra ele é baixo em relação à taxa de juros. Só que ninguém compra terra para receber arrendamento. Se fosse só para receber arrendamento, o arrendamento deveria ser igual ao CDI. O arrendamento justamente é baixo por conta do potencial que a terra tem para entregar. É um arrendamento baixo, mas nem tanto, sabe? Ele é um arrendamento de, por exemplo, 15 sacas de soja em relação ao preço da fazenda que a gente comprou de 500 sacas de soja. Se você pensar pré-fixado 3%, parece pouco, mas só que é 3% dolarizado vinculado a uma commodity, que muda de preço e pode se precificar para cima. Vamos pensar em dólar. 3% em dólar, 3% ao ano em dólar, o que não é tão ruim assim. O dólar paga 4,5%. Poucas empresas americanas pagam um dividend yield assim. E com potencial de crescimento absurdo, que não é uma promessa, uma coisa desconectada da realidade. É só você olhar os últimos 5, 10, 15, 20 anos. Então não tem aqui uma janelinha pequena de tempo, 20 anos, 30 anos. E é da terra que vai sair o alimento e o crescimento de produtividade para alimentar essa demanda mundial que é infreável. Então a segurança que se tem no investimento desse, terra, ele sobe de preço, nas crises estabiliza, na bonança sobe de preço, na outra crise estabiliza. Terra dificilmente anda para trás. Esse é o motivo do pessoal mais antigo, que investe em terra há muito tempo, usa uma frase que se provou verdade em muitas vezes que foi testada, que é: quem compra terra não erra. E como que se comportou terras na última crise? Da mesma forma como se comportou da crise passada. Manteve o valor. Terra é uma excelente reserva de valor. O dólar saiu de 5 e tanto, passou de 6, foi a 6 e não sei quanto. A NTNB, o Tesouro IPCA+, bateu IPCA mais 8 e alguma coisa, a bolsa caiu, as cotas dos fiagros caíram, as cotas dos fiagros de terra não caíram. E a terra, propriamente dito, se eu for comprar uma fazenda lá, se eu for falar, não, vamos comprar mais barato porque está em crise lá fora. Não, então eu não vendo. Então, terra não caiu de preço, nem nessa crise, nem na última, nem nas outras. As cotas dos fiagros de terra se mantiveram firmes, confirmando essa percepção de que se tem de que terra é uma reserva de valor. Inclusive, no meio dessa crise toda, que dólar subiu, CDI subiu, o dividendo do Suno Fazenda subiu. Porque o nosso arrendamento, mais uma vez, não é pré-fixado. São sacas de soja. Então, o dólar subiu, a soja subiu, o CDI subiu, os juros que a gente tem, a gente carrega um CRA, majoritariamente terra, mas a gente também carrega um CRA, fez com que o SNFZ pudesse subir o seu rendimento para 6 centavos por cota em dezembro, mantendo em janeiro e
Esse é o guidance até o meio do ano. Então, mesmo o fundo tendo um curto período de tempo lançado na Bolsa, ele já conseguiu materializar a tese de que nos momentos de crise, esse é uma grande reserva de valor, subindo o rendimento, as outras cotas caíram, ele não caiu, se diferenciando da esmagadora quase todos os ativos do Brasil. Quantos ativos que subiram, fora o dólar, quantos ativos geradores de renda que subiram durante esse período de crise. E Vitor, por que o investidor deveria investir num fundo de terras ou em terras diretamente? Quanto que ele deveria investir? Pensando na alocação de carteira, tem gente que tem um pouco mais de renda fixa, mais ações, fundos imobiliários, fiagros. Terra precisa ser um percentual do patrimônio do investidor, que seja 3%, 5%, 10%. O investidor ele precisa pensar em ativos que se complementem, que tenham uma correlação mais baixa. Terra, está provado, correlação com os outros ativos é baixa. Então, ela não depende de para onde está indo bolsa, para onde está indo cota de fundo imobiliário. Por isso, ter fiagro de terra na sua carteira vai fazer a sua carteira ter um balanço melhor. 1%, 3%, 5%, 10%, aí é uma decisão individual do perfil de cada investidor, mas o investidor não pode deixar de ter terra na sua carteira. Se você puder comprar uma fazenda, bem. Se você não puder, NFZ11 está à disposição. Inclusive, eu quero ter pelo menos 1% do meu patrimônio em terras, ainda não cheguei lá, mas eu quero ter 1% do meu patrimônio em terras, porque eu acredito que é um ativo que se provou ao longo do tempo rentável, é um ativo descorrelacionado com os outros ativos que existem e também, historicamente, menos volátil. Terra não tem tanta volatilidade. E uma terra é um ativo meio à prova de burro, né? Sim, um banco mal tocado pode quebrar. Já tivemos casos no Brasil. Uma empresa mal tocada pode quebrar. Uma fazenda bem localizada, produtiva e sem dívida atrelada a ela, é difícil dar errado. O operador pode até quebrar, mas nós, donos da terra, que a gente aluga a renda para ele e um fundo sem dívida, sem alavancagem, um fundo que tem um ativo de renda fixa e uma terra, esse fundo não vai quebrar. E, portanto, eu acredito que todo mundo deveria ter pelo menos um pedacinho do patrimônio nessa classe de ativos que antes não era acessível ao investidor. Hoje existe o SNFZ, existem outros fundos que existem, possivelmente vão existir outros fundos de terra, mas eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 1%, pelo menos é isso que eu estou fazendo na minha carteira, em um fundo de terras. Eu já passei de 1%, estou caminhando para 2% do meu patrimônio em terra. E vai parar em quanto? 3 ou 4. Tá bom. O SNFZ é o fiagro de terra de maior liquidez, é o mais popular. Já passamos de 3 mil cotistas. E se você não tem, basta você abrir o seu home broker, procurar SNFZ11, comprar quantas cotas você quiser, a cota está por volta de R$10 e se tornar um fazendeiro como nós aqui. Beleza, Vitor. Muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até os próximos.